parem de comprar as coisas emocionado. Parem de comprar as coisas primeiro com o coração. E outra, até na hora de vender também. Tem corretor de imóvel vendendo área de preservação permanente, área que não pode ser mexida. Eles acabam com o tempo aprendendo e sabendo isso e eles insistem em vender. E é o caso desse rapaz aí que a gente já comentou. Eu já teci o comentário no vídeo dele. E aí porque ele acha que tem uma escritura, né, na mão. Ah, tá escriturado. E é outra coisa que me dá raiva. Se tu tem só uma escritura com o teu nome, tu não é dono de nada. Sim, vocês não vieram errados aqui no vídeo. O que tá aqui como título é de fato. Eu tenho uma abissal, uma gigantesca raiva, indignação do setor de corretagem de imóveis. É óbvio que isso não inclui todos os profissionais. Sempre tem uma parcela ali, um bom bocado, que trabalha honestamente e decente. Mas existe muita gente pica-fumo nisso aí. Eu vou explicar pra vocês o porquê. O que acontece? Já tem um vídeo aí, vai passar um card em algum ambiente aqui da tela, onde tempos atrás eu teci críticas a um corretor de imóveis que vamos dizer assim, tem bastante reconhecimento no mercado, numa região aqui entre Santo Antônio da Patrulha até a parte litorânea, a parte costeira do Rio Grande do Sul. Óbvio que não vem ao caso citar nomes, mas o conteúdo do vídeo tá num corte aí, onde eu menciono, né, os erros grotescos de quem tá tentando vender a propriedade embasado, obviamente, no que a gente conhece como leis ambientais. E o porquê que daí fica a minha indignação? Todo mundo, quando vai fazer um curso, vai atrás da carteira profissional, a carteira de habilitação a respeito da sua profissão. Pessoal, vocês vão perceber que parece desconectado o pedaço a seguir, mas é que eu fiz uma emenda e tirei toda uma explanação falando do meu ramo e das coisas que também acontecem equivocadas no meu setor, joguei pro final do vídeo para não tirar o raciocínio sobre os corretores. Voltando. Mas, quanto aos corretores, e o porquê que eu tenho que fazer esse adendo? Porque tá vindo agora cada vez mais gente nova aqui pro canal, e de fato agora estão vindo pessoas entusiastas, por causa de um vídeo onde eu falei a respeito do se não fizer o georreferenciamento não poderá, enfim, eu não lembro agora o título, onde eu fiz alguns comentários em cima do vídeo de um outro rapaz, que é proprietário de áreas rurais, ou área rural, não sei quantas ele tem, eu não me lembro se é Cristiano Mendes, eu sei que é Mendes o sobrenome. E lá eu fiz alguns comentários, pontuei coisas, em nenhum momento desqualifiquei as informações dele, porque ele não é um técnico. Ele é uma pessoa que comprou uma área e está passando o seu conhecimento a outras pessoas. Só que eu, como técnico, fui lá e corrigi alguns pequenos detalhes. Agora, o que me chateia muito dos corretores é que quando a gente vai lá e faz um comentário embaixo de um vídeo deles, dizendo que eles estão falando bobagem sobre alguns assuntos, e que às vezes eles estão vendendo abacaxi. Por exemplo, este mesmo corretor, ele está vendendo uma propriedade próxima a 101, se não me engano, em Osório. A propriedade ela tem 2.000 metros quadrados aproximadamente, ou 20.000 metros quadrados, o que caracteriza 2 hectares, eu não me lembro se é um ou outro. E assim, existem dois fios d'água correndo no pátio, e ele vai lá e mostra, todo entusiasmado, a água. Aí eu olho e digo, tá, por mais que seja a margem de uma 101, uma BR, nem sempre, porque tem uma BR, uma estrada federal passando, caracteriza que a propriedade ela é urbana. Em geral, são propriedades rurais, ainda mais quando tem água e vegetação em cima, né? E aí eu comentei em alguns vídeos ali que aquela área não poderia ser vendida, em teoria, devido às leis ambientais e tudo. E isso que a parte ambiental nem é minha atribuição. E para quem ficou curioso sobre esse vídeo do corretor, sim, ele vai ficar como opção no final do vídeo ou aqui embaixo na descrição. Eu falo isso por conhecimento empírico, por trabalhar próximo a agrônomos, arquitetos, engenheiros civis, biólogos e principalmente pessoal do setor ambiental. É o setor que mais trabalha em conjunto com a topografia. Porque, geralmente, quando um topógrafo vai à área, é porque já aconteceu algum imbróglio, algum problema. Eu queria falar outro termo, mas eu vou usar de um jeito civil, de um jeito polido. Então, quando já aconteceu o abacaxi, a gente tem que ir lá e descascar. E por isso, por sempre ir, na maioria das vezes, junto a alguém da parte ambiental, a gente acaba aprendendo muito. Inclusive, é uma formação que eu viso buscar um dia. Né? Porque é delicado ficar falando desses detalhes aqui, e aí daqui a pouco não ter essa formação. Mas também já estou buscando outras aí, enfim, novidades que vão acontecer aqui no canal. Mas o que me chateia muito é, o profissional da corretagem, ele não tem o discernimento das coisas básicas a respeito da venda de um imóvel. Então ele não olha para características físicas da área. Ele olha simplesmente assim, tem alguém querendo vender e tem um monte de babaca emocionado aqui do outro lado. Desculpa aí, pessoal, não é para ofender ninguém. Mas eu digo assim, quando a gente vai comprar a primeira propriedade, a gente vai na emoção. E aí se usa muito a emoção e não se usa a razão. E aí dá problema. Aí depois o pessoal, se eu soubesse, eu não teria comprado isso aqui. Pois é. Aí quando a gente diz que o nosso serviço é importante, o do biólogo, o do ambientalista, o do topógrafo, o pessoal dá risada, debocha. Querem pagar, querem colocar preço no nosso trabalho.
Mas essa é a importância de tu às vezes pagar um profissional para ele analisar a tua propriedade e ver se tu não vai botar teu dinheiro fora. O que custa mais, o que fica mais em conta? Tu investir, sei lá, vou chutar 2, 3, 5, 15 mil ou colocar 100 mil, 200 mil numa propriedade e depois não conseguir vender. Porque essa propriedade que eu citei para vocês aí dos 2 fios de água correndo no pátio, ou seja, caracteriza-se a 2.000 metros quadrados, quase que a propriedade inteira. 90% dela não pode ser utilizado. A única parte que tu pode utilizar é quase na beira da estrada, que é o lugar menos interessante. Vocês imaginam construir uma casa à beira de uma rodovia onde passa caminhão de madrugada, veículos pesados, barulhentos, passando de madrugada. Aí tu querendo dormir, tu quer morar num lugar com vegetação para ter paz, e tu chega lá, tu é tão perturbado quanto numa área urbana. Não faz sentido. Qual que é a moral de tu comprar um lugar sossegado se não é? Então... E assim, eu vejo muita bobagem, muita atrocidade dos caras falando. Só que o pessoal compra, sabe por quê? O pessoal vai muito pelo produto. Ah, é melhor eu comprar o produto do fulano do que eu contratar o serviço do ciclano. E eu não tô aqui por brigar agora por preço nem nada, é por dar uma instrução básica ao civil comum. Parem de comprar as coisas emocionado. Parem de comprar as coisas primeiro com o coração. E outra, até na hora de vender também. Na hora de vender, não adianta tu colocar o valor sentimental da tua família no imóvel. Isso é burrice, é bobagem. Ninguém vai comprar o que tu viveu em cima da propriedade. As pessoas vão comprar balizado no valor de mercado. E aí o que mais me irrita é, tem um corretor de imóvel vendendo área de preservação permanente, área que não pode ser mexida, eles acabam com o tempo aprendendo, sabendo isso, e eles insistem em vender. E é o caso desse rapaz aí, que a gente já comentou, eu já teci o comentário no vídeo dele, e aí porque ele acha que tem uma escritura, né, na mão, tá escriturado, e é outra coisa que me dá raiva. Se tu tem só uma escritura com o teu nome, tu não é dono de nada. Tu só passa a ser dono quando tu tem uma matrícula. E eu já expliquei em outro vídeo aí também a diferença entre uma coisa e outra. Não tem nada a ver um documento com o outro. Um tu apresenta pro governo que tu vai comprar o imóvel. O outro, de fato, te torna o titular, o dono da propriedade. E o pessoal confunde isso. E o próprio corretor cita, eu tenho a área toda escriturada. Tá, mas se tu tem escriturado, tu não tem nada. Se tu não tem uma matrícula individualizando aquela propriedade e gerando ela como uma fração individualizada, tu vai vender pro cara em condomínio. As duas pessoas vão coexistir, vão coabitar a mesma outra área, a mesma macro área. E aí, tu, emocionado, compra aquela fração, tu compra um pedaço. Só que daí, na verdade, é o seguinte, quando o titular, que é o cara que te vendeu a área maior, ele vier a faltar, na herança vai ser partilhado com os herdeiros dele. Se tu tá em condomínio, tu entra na briga com os outros. Ou às vezes tu fica de fora, dependendo do documento que tu tem. Então essas burrices, essas maluquices, elas estão acontecendo aí no Brasil. À torto e direito. E o pessoal emocionado vai lá e compra. E aí a topografia é caro, o ambiental é caro, a geologia é cara, o biólogo é caro. E na verdade essas são as pessoas que realmente vão te dar instrução base. Outra, o pessoal não sabe que, por exemplo, para que tu abra hoje poço, tu não pode abrir sem ter uma permissão ou dizer o porquê. E o porquê que eu falo isso? Eu sou favorável ao que o governo faz? Não, nenhum deles. No quesito, quando é propriedade privada, o Estado não deveria ser o dono da água debaixo do solo. Mas tudo que está abaixo do solo é do Estado. O minério, se tu encontrar ouro na tua propriedade, tu provavelmente vai ter que ceder ela. Não vai poder permanecer dono. Aí, claro, que é delicado eu falar disso aí, tem que perguntar para alguém da geologia, alguém da parte de mineração. Por isso até que eu estou buscando formação nesse setor. Mas para justamente ter mais informações aqui para instruir vocês. Mas subentende-se que tudo que está do solo para baixo, não plantio, o que tu planta é considerado o solo para cima, né? Apesar das raízes. Mas da cota do solo para baixo, tudo é do Estado. Então se tu encontrar ouro, diamante, a tendência é que o Estado tome conta. Eu acho correto? Não, eu não acho correto. Mas é a lei. E aí se tu vai lá e compra uma área emocionado, aí não tem água, perfura um poço e tu é denunciado, ou acontece alguma briga entre as pessoas na volta e tu não tem outorga para te dar a permissão daquela água, da utilização dela, e destinando a finalidade, né, descrevendo qual é a finalidade da utilização daquela perfuração de um poço na tua área, e as pessoas confundem até o que é poço artesiano com um poço perfurado. Tudo que é perfurado, gente, não é artesiano, tá? Também é outra coisa que não vem ao caso eu falar aqui. Mas assim, tem um monte de bobagem sendo propagada, elas são repetidas como mantra até o ponto que viram verdades. Então, por exemplo, quando tu for comprar área com corretor, cara, chama um topógrafo que manja de agrimensura, que tenha ênfase na nossa formação. Porque daí a gente vai olhar os documentos e poder avaliar, cara, isso aqui não dá pra comprar.
Às vezes tem lá uma penhora no meio dizendo que não pode comprar. Já aconteceu com pessoas próximas, né? Vamos dizer que familiar da minha esposa. Essa é a melhor definição. Tinha uma cláusula na matrícula que a propriedade não poderia ser vendida. Tinha uma cláusula na matrícula. E a imobiliária não leu a matrícula, vendeu a propriedade, a pessoa pagou, deu lá uma boa de uma entrada, na época que não era os absurdos 30%, era diferente. O que aconteceu? Foram assinar, ali foi verificado. Olha que constrangimento. A imobiliária, os dois clientes, né, o comprador e o vendedor, e mais as testemunhas. Aí acho que lá, não sei se no tabelionato, não me lembro agora em qual local foi, que alguém de alguma dessas partes de documentação verificou isso. E aí falou, gente, tá aqui, ó, não pode ser vendida essa propriedade, tá errado. E detalhe, a imobiliária tinha um setor jurídico dentro, ou seja, deveria ter passado pela mão de um advogado. E antes que vocês façam essa pergunta para si mesmos, sim, eu não fui contratado para resolver esse caso e não fui chamado para parte da consultoria. Por isso deu essa banana aí. Então por isso que eu digo a vocês assim, não comprem na emoção. E é por isso que eu tenho muita raiva da maioria dos corretores, não são todos. É bom eu pontuar isso, mas igual vai ter gente aí que não vai ouvir o vídeo inteiro, né, não vai prestar atenção e vai falar bobagem. Mas é isso, gente. Eu só queria deixar esse recado a vocês de... Isso me perturba, me chateia. Que daí nós somos colocados como serviço irrelevante para o processo. Quando, na verdade, a orientação de um agrimensor formado com ênfase em georreferenciamento, com mais de 10 anos de mercado, que tem experiência de causa de um monte de abacaxi, já que foi resolvido, aí nós somos subjugados. Não, ele é só um medidorzinho de área que bate estaca aí para determinar o limite da minha propriedade. Esse cara não sabe nada. Eles nos tratam assim como, sei lá, como se o cara fosse uma tampa de bueiro, para não usar nenhuma outra nomenclatura ruim. E aí, em compensação, eles enaltecem o corretor porque ele chega lá de caminhonetão, sim, dando um monte de prejuízo para um monte de cidadão. É óbvio que não são todos, mas me chateia isso. Porque o brasileiro ele tem a mania de valorizar e vangloriar serviço lixo. E aí o serviço realmente de primor, o que vai trazer qualidade para a vida dele, ele ignora. Sabe por quê? É aquela velha história. Entre os dois produtos, o que tem a maçã, é caro pra caramba. Ninguém entende que é o melhor hardware. E que esse telefone aqui, que tem a maçãzinha, ele dura 6 anos. Enquanto que quando tu compra um outro aparelho, né, Android, e eu só entendi isso quando eu tive os dois para comparar. Nesse período, o outro aparelho, né, de outras marcas, ele durou 2 anos. Com a mesma, em teoria, a mesma capacidade técnica. Um dura 6, o outro dura 2. Aí, quando isso acontece, tu entende por que um é mais caro. Porque ele tem um valor de durar mais tempo. É a mesma coisa com o profissional. Claro que nem sempre o mais caro é o melhor, mas assim, o mais barato com certeza não vai te trazer a devida segurança. E agora entregando aquela parte que foi cortada lá do início, onde eu explico a respeito do meu setor e que aqui também tem umas viajadas na maionese, porém a gente tem como contornar. Já os corretores, meus amigos, esses aí tá complicado. Não acreditem 100% em corretores sem falar com topógrafos, biólogos, geólogos, sei lá, agrônomos, engenheiros civis às vezes, e até outros aí do ramo, esqueci os arquitetos. Pensem comigo o seguinte, nunca é bom gastar dinheiro à toa, óbvio que não, né? Porque é uma questão, um princípio de sabedoria. Mas entre gastar 300, meio milhão, 1 milhão de reais, ou investir em um profissional, que é diferente de gastar à toa, e aí tu ter um trabalho técnico de, sei lá, 2 mil, 5 mil, não sei, depende do tamanho da propriedade e a localidade. E aí com isso vocês terem a garantia se é bom ou não comprar a propriedade. Coloquem na balança. Se vocês pretendem perder dinheiro, assim, gastar ele à toa, deem ele pra mim, eu vou usar ele com sabedoria. E eu mesmo, quando eu fui estudar topografia, né, para ser agrimensor / topógrafo, que trabalha com georreferenciamento, ou seja, parte do que eu estudei tem ênfase em georreferenciamento, e hoje a palavra que enquadra tudo isso é geomensor. Então, o nome é técnico em agrimensura, a profissão exercida, a técnica em campo é topográfica, mas o jeito em que a gente é reconhecido melhor é geomensor. E é óbvio que depois de um tempo de experiência dentro do ramo, a gente vê muita bobagem. Inclusive no meu setor é citado muita bobagem. As pessoas confundem escritura com matrícula. E isso cliente e inclusive os topógrafos. O pessoal confunde, por exemplo, georreferenciamento com certificação do CIGEF-INCRA. São coisas juntas, né? Elas andam próximas, mas uma coisa é altíssimo nível, altíssimo patamar de cadastramento, e a outra é um cadastro, porém um cadastro simplificado.
Georreferenciamento são as coordenadas do campo vistas num memorial e num desenho. Certificação CIGEF-INCRA, que é o que o pessoal fala que é georreferenciamento, é outra coisa. Então todo levantamento feito com GNSS é um georreferenciamento. O que o pessoal chama de georreferenciamento, na verdade, é a certificação de CIGEF-INCRA. E o próprio pessoal do meu setor também fala bobagem. Então já pra que ninguém fique aí mega blaster chateado, sim, tem bobagens em todos os setores. Eu mesmo um dia posso acabar falando uma baita de uma bobagem aqui. Então, às vezes a gente usa o termo errado, que é um termo regional, e aí vem gente e corneteia. Bom, então, se tu me aturou durante 15 minutos e 28 segundos, tu tem tempo para ouvir mais algumas coisas aqui, mais alguns recados. Primeiramente, muito obrigado por ter ficado nesse vídeo até esse momento e dar valor ao conteúdo. Porque não é todo mundo que tem paciência de ficar num vídeo de 15 minutos para pegar informações. O pessoal às vezes tem outras coisas que são mais importantes que, na minha opinião, deixa pra lá. Mas, se realmente esse conteúdo é rico, não custa nada deixar um like, deixar algum comentário, ou até mesmo uma pergunta que pode se tornar um vídeo futuro aqui. Até porque nenhuma pergunta é boba, todas são importantes, porque um dia eu também já fiz perguntas que eu considero hoje bobas. Todo mundo começa de algum lugar, e não se começa a casa pelo telhado. E eu valorizo ensinar as pessoas, coisa que muitos profissionais aí não estão dando importância. Enfim, procure por algum outro vídeo aqui do canal. Tem uma série que fala a respeito de matrículas, que fala a respeito de escritura. Eu explico detalhadamente, claro, de maneira bem curta, obviamente, sobre retificação, unificação, uso capião, as diferenças, sobre a diferença entre matrícula e escritura, que o pessoal confunde muito. Essa série é bem importante para quem está chegando agora e não entende nada da importância da topografia, mas ela muda, sim, a vida das pessoas. Inclusive, quando vocês veem pontes, viadutos, estradas sendo construídas ou até mesmo um prédio sendo construído, saiba que ali também teve ação de um topógrafo. Ou quando vocês veem imensas propriedades rurais, ou às vezes até drones de pulverização, às vezes não tem um outro tipo de técnico ali. Às vezes é o topógrafo que está fazendo. Então, nosso trabalho é indispensável, mas eu vou parar de puxar a brasa para o nosso lado. Fiquem com os conteúdos aí, procurem por algo na descrição, nos cards de vídeos adicionais, porque o conteúdo aqui é rico, o que eu preciso é de pessoas. Forte abraço.